Sintonia, Sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, Sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle entra em sintonia com você. Olha aí, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. Estamos nós aqui começando mais um Sintonia, esta terça-feira. Vocês sabem que agora temos um canal Sintonia Viva, Flávio Augusto e Neuza Cipolle. Ou Neuza Cipolle e Flávio Augusto, tanto faz. Mas vai lá no YouTube, clica lá, se inscreva, para que a gente precisa no mínimo 1000 inscritos, né? O Flávio tem o canal pessoal dele, já tem bastante inscrito, eu também tenho o meu, mas não dá para unir, sabe? O YouTube não deixa. Então nós criamos um canal novo, que é o Sintonia Viva, e tem poucos inscritos ainda, por isso que eu preciso de vocês. Vai lá, clica, já vai no sininho, te avisa dos programas, tanto do Flávio quanto o meu. E o Flávio falando de música. Aliás, hoje ele vai gravar um programa magnífico. Tá certo? Sintonia Viva toda terça, toda quinta. E falando de música também, junto, no canal Sintonia Viva. Certo? E eu quero agradecer aos nossos parceiros de trabalho, a TF Pneus, Tebeg Fernandes aqui com a gente. 4 lojas no Vale do Paraíba de pneus. Pneus, amortecedores, essas coisas todas que precisa ali na frente, sabe? Bucha, não sei o quê. Olha, se está fazendo barulho no seu carro, vá até uma loja da TF Pneus. Aqueles caras são especialistas nisso, né? Pode pedir para ele, fala, olha, estou escutando um barulho assim, ele sai com o seu carro, volta e fala, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, e você pode ter certeza, tá bom? É garantido. Tanto que a TF Pneus vai fazer... aliás, não é a TF Pneus, a Tebeg Fernandes, né? Vai fazer 62 anos em Guaratinguetá. Começou com um postinho texaco ali na frente da Galvão. E mas sempre trabalhando com honestidade, né? Sempre. Por isso que está aí a família Tebeg e a família Fernandes juntas fazendo Tebeg Fernandes. Ó, 2 lojas da TF Pneus em Guará, no Posto Avenida, no Posto Colonial, uma em Lorena, na Peixoto de Castro, e outra em Pindamonhangaba, naquela avenidona que entra lá. Tá certo? É isso aí. Muito obrigada, Tebeg Fernandes, junto com a gente, e obrigada também à Estrutura Corporação. Marquinho Lorijo, junto com a gente, acreditando na nossa parceria. Obrigada, Marquinho. Marquinho, estou agendando uma entrevista com ele. Porque a estrutura, como eu falo sempre, ela não é só uma administradora de condomínio. Não, ela é uma construtora, é uma planejadora. E sabe qual vai ser o nosso papo? O Marquinhos, da estrutura. Todo mundo conhece o Marquinhos da estrutura, Marquinho Lorijo. Sobre planejamento urbano. Para fazer uma cidade, né? Por que Brasília é aquilo? Precisou de um planejamento. Tanto que Niemeyer fez os prédios e Rui Costa fez o planejamento. Lúcio Costa. Lúcio Costa, perdoe. Se você não faz um planejamento, vai crescendo uma cidade, crescendo, 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 você sabe que as cidades têm mania disso, né? Pois é. Mas a nossa precisa de planejamento. E Marquinhos Lorijo vai falar isso para vocês. Então, está aqui os nossos parceiros de trabalho, no Sintonia com a gente. Né? Vamos lá, hoje aqui com a Dona Cida, continuando o nosso bate-papo sobre o trabalho que Dona Cida faz com a doutrina espírita. E trouxe uma convidada para nós hoje. Se eu chamar ela de Débora, eu espero que ela me perdoe. É a Bárbara Carolina Rodrigues de Souza. Ela é da cidade de Lorena e veio bater um papo, já é amiga de Dona Cida de muitos anos. Exato. Já ia falar dela. Bárbara, boa tarde, bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Tá aí, Dona Cida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Neuza. Eu gostaria que a senhora apresentasse a Bárbara para nós. A Bárbara, eu a conheço desde muito pequenininha. A Dona Dolores de Souza, que nós vamos falar sobre ela hoje aqui também,
é a avó da Bárbara. Então, criamos aquele projeto do abrólio comunitário, que foi um sucesso, repercutiu no Brasil inteiro. Temos cartas, temos fotos, jornais, enfim. Mas, como nós estamos falando de espiritismo, de mediunidade, dos espíritos que se comunicam, nós vamos começar com isso, para depois falar do abrólio, O que foi um sucesso. Bom, no governo do Dr. Melo, eu fazia ação comunitária. Depois eu fui substituir o Zé Luiz Pazin na cultura. Mas nós começamos um trabalho e eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, com o povo, nos bairros, em todos os lugares. Qualquer dia vamos falar sobre isso. E a Maria Graça Caltabiano estava trabalhando comigo, e ali na biblioteca pública, nós tivemos que arrumar ali o prédio na época, e ficamos ali na biblioteca. A biblioteca tinha, não sei, depois da reforma que foi feita no governo do Francisco Carlos, eu não sei como é que ela está hoje, mas ela tinha aquela sala de entrada, né, subindo as escadas, chegava numa sala. Depois você entrava num salão, onde se usava para palestras, para as aulas, não é? E lá atrás, no fundo, tinha 2 salinhas, banheiro e etc. Então, nós fomos ficar nas 2 salinhas. Por que eu quis ficar lá? Porque eu tinha o auditório, tinha a sala de entrada e tinha a biblioteca. E quando eu assumi a Secretaria de Cultura, a biblioteca fica a Secretaria de Cultura. E eu falei para Maria Graça Caltabiano, falei, Maria, vamos fazer um projeto que envolva a cidade, que as pessoas tenham algo maravilhoso para fazer e para ganhar dinheirinho, principalmente nos bairros. E, fazendo um parêntese, meus, até beirada de rio a gente ia lá para o lado da Capituba para dar aula. Então nós trabalhamos ali no Museu Frei Galvão. A Tereza Maia e o Tom sempre foram parceiros maravilhosos, meus amigos queridos, historiadores, guaratinguetaenses maravilhosos. Então, tudo que fazíamos, eventos e tudo era no Museu Frei Galvão. Aí criamos o projeto, fomos para a rádio, chamando o povo todo, e não deu outra, apareceu bastante gente, mas antes disso, eu teria que ver qual é o artesanato com o qual eu começaria o movimento do artesanato em Guaratinguetá. Eu falei, abrolhos, mas quem faz abrolhos? Quem? É muito difícil, porque desde criança que eu conheço os abrolhos. Aí na biblioteca, eu já estava instalada, não é? Saí da minha salinha, vim atravessando o salão. Quando eu cheguei na primeira sala, essa sala que quando você vem da rua, subir ali, cheguei e vi uma senhora, umas mulheres, e vi que ela estava ensinando abrolhos. Gente, foi uma coisa maravilhosa. Aí eu me aproximei, falei, que lindos. Aí eu olhei para ela, eu não a conhecia, e nem ela a mim. Quando eu olhei para ela, eu disse, minha senhora, nós estamos criando um projeto para envolver as mulheres da cidade. Até homens chegaram conosco depois. E a senhora está aqui ensinando abrolhos. A senhora entraria nesse projeto? Ela olhou bem para mim, olhou, disse não. Não? Não. Não. Aí eu fiquei estática, falei, por que não? Aí ela falou, eu trabalho aqui na biblioteca e agora eu estou numa hora de folga, não é sempre, eu ando muito cansada, Aí ela falou, estou muito triste, não sei o quê, mas bem com o semblante bem firme. Aí eu disse, que pena. Quando eu falei, que pena, Deus. Ela trazia de pescoço uma corrente de ouro, um medalhão. O medalhão se abriu, sozinho, espírito. E ali estava a foto dela de um lado, mas ele sobressaiu. Ele olhou para mim e disse, hoje é aniversário dela,
peça para ela te dar de presente e aceita, e que ela possa aceitar o seu convite. Eu olhei para ela, eu disse, hoje é o aniversário da senhora? Ela olhou para mim e disse, quem foi que lhe disse isso? E eu falei, esse senhor que está com foto aí no medalhão. Ele me disse que ela foi a minha esposa e eu me chamo Souza. Gente, foi uma emoção muito grande. Aí eu falei, quem está me falando é senhor que está na foto, aí no medalhão. Ele me disse, chama-se Souza, que é seu esposo. Ela parou, olhou e veio de encontro a mim. Segurou assim no meu braço. Encostou-se na cadeira onde tinha uma das alunas e disse, eu aceito. E a avó dessa? Aí eu quero saber onde é que essa moça entrou na história. Essa moça entrou depois que a dona Dolores veio às aulas e foi um sucesso muito grande, porque as aulas eram dadas no Museu Frei Galvão e criou-se um movimento muito forte em Guaratinguetá, porque outras professoras de pintura, professoras de crochê, de tricô, foram pedir também para dar aulas lá. Então, houve um movimento muito forte, por isso a minha emoção. Conseguimos. E então, as meninas, a Bárbara, a Brígida e o Jefferson, eu conheci mais tarde. Isso. E então a dona Dolores, esses são filhos, são netos adotivos. Isso. Me conte uma coisa para mim, agora eu vou passar aqui um pouquinho. Tá. Dona Dolores era da doutrina espírita? Não. 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 Ela era adepta, mas ela era evangélica. Nossa Senhora, evangélica, evangélica. ao mesmo tempo adepta do... Isso. E depois desse fato ocorrido com Dona Cida, ela passou à doutrina espírita ou não? Não, ela continuou evangélica, mas acreditava fielmente na doutrina. Ainda mais com pareceres, né, que a Dona Cida sempre trazia para minha avó. Um exemplo é essa corrente de ouro, que a Dona Cida não sabia, foi meu avô quem deu para ela. Aí tanto que ela frisava nessa história que ela contava sobre a Dona Cida aparecer, e a minha avó, ela era ríspida. Ela era, firme, não vou dizer brava, né? Mas ela era ríspida, quando falava não, era não mesmo. E quando a Dona Cida chegou e pediu, isso a minha avó contando para mim, a Dona Cida chegou e pediu para que ela desse aula, ela disse não, mas foi num tom assim bem ríspida, bem rígida, bem firme. Aí a Dona Cida, ela falou que a Dona Cida pegou e falou, hoje é seu aniversário? Aí ela olhou assim, levantou a cabeça e falou, como que a senhora sabe disso? E bem séria, né? Porque a minha avó, desde quando meu avô faleceu, ela não comemorava o aniversário dela. Ela não gostava, ela usava preto e marrom. A partir do momento que a Dona Cida apareceu na vida dela, mostrando o espiritismo de uma maneira firme, né, verdadeira, ela foi saindo do luto e usando cores claras, como o branco, o amarelo, o lilás, né, que até então ela não usava, porque a minha avó era de 1913. Então, a educação que ela teve foi totalmente diferente. 110 anos teria hoje. Exatamente. Então, sempre que acontecia alguma coisa em casa, eu e minha irmã, a gente brigava, a Dona Cida aqui na casa dela, ela ligava, porque o vô falava para ela, Cida, liga para a Loura não está bem. Aí a Dona Cida ligava. Era assim, Dona Cida? A Dona Cida ligava, desculpa, e a Dona Cida ligava e conversava com a minha avó
Aí a dona Cida, para acalmar. Aí a minha avó falava assim, mas como que você está sabendo disso, Cida? Aí a dona Cida falava, é o seu Souza, está aqui do meu lado conversando, ele estava aí, ele viu tudo o que aconteceu, mas pediu para a senhora ter paciência com a Carolina, que sou eu. Que a minha avó me chamava de Carolina, não de Bárbara. Jura? Jura. E falava assim, peça para ela ter paciência com a Carolina e com a Brígida, que elas vão se entender. E sempre era sua irmã. a minha irmã, exato. E sempre assim. E quem criava você já era sua avó? A minha avó. Nós fomos morar com ela. Eu tinha 9 anos de idade. A minha irmã já tinha uns 5 anos de idade quando foi morar com ela. Então foi ela quem criou, quem nos criou. Exatamente. Aí a minha avó também falava... Hoje é moda, viu? Vó criar neto. Você já tem neto? Não, só tenho um filho. Ele tem 9 anos ainda, graças a Deus. Né? Por enquanto. E você, Débora, passou a doutrina espírita ou não? Como Sim, é que foi? Eu sempre fui espírita. Fui espírita mesa branca, mas eu gosto também de outras viés espíritas também. De outras linhas, de outras linhas, exato. De outras linhas. E como é que lida isso com a dona Cida? A dona Cida... A dona Cida... Não, Neuza, eu acho que tudo que é bom é outro assunto para outro dia. Nós estamos presentes. Dona Cida, ela me liga... Tudo que é certo, que é para socorrer pessoas. Até repito mais uma vez, eu fiquei entusiasmada com a entrevista da semana passada, com a Morena e a... Eu vi que a senhora estava ouvindo lá. Porque elas falam de, nós fomos nas escolas, fomos até os bairros, os alunos inteligentes, sabe como é que é? Envolvendo o povo, envolvendo as pessoas. É isso que nós temos que fazer. A turma do Baobá. Sim. A turma do Baobá, as mulheres negras, que está abrindo para os homens, não é só, né? Mas, você sabe que nós criamos a Associação Negra de Guaratinguetá. É outro assunto. É outro assunto. A dona Cida também, quando meu marido fez a passagem, porque eu sou viúva, né? Sou. Ela também me ligou falando que meu marido estava aqui conversando com ela. Aí tanto que ela fala assim, ela não conhece meu marido, não conheceu, ela não chegou a conhecê-lo. Aí ela fala assim, ele é assim, ela dá todas as características dele. Fora também a mãe e a irmã dele, que também ela já deu as características sem conhecê-las. Porque quando eu casei com meu marido, as duas já eram falecidas. Já eram falecidas. Já. E não são daqui, né? Não, elas são do Rio de Janeiro. Meu marido também é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Exato. Maravilha. E você está morando em Lorena e você faz esse trabalho também? Você tem um acolhimento, como a dona Cida tem? Não sei se uma vez por semana, não sei como chama, fazer um trabalho junto com as pessoas, um centro espírita, por exemplo, o Centro Espírita Amor e Luz em Guará, toda vez tinha uma sessão, é isso que chama? É isso? Isso, você trabalha assim também, Guilherme? Hoje não mais, mas eu já fiz bastante, hoje eu estou mais afastado, porque aí cuida da família, aí fica mais difícil. Você é médium? Sim. Outro dia eu tive que estudar aqui para fazer entrevista com a dona Cida, porque você é auditiva, visual, materializa qual? Eu sou auditiva. Auditiva também. Isso, Visual eu vejo, pouco, mas eu vejo. Para eu ver, eu tenho que estar muito... concentrado, exatamente. Débora, isso aconteceu espontaneamente ou você foi trabalhando depois desse encontro de sua avó com a dona Cida, que daí ficou uma coisa, eu acho que mais familiar na vida de você? Isso, foi através da dona Cida, a minha avó foi explicando o que era o espiritismo, ela sempre, apesar de ser muito rígida, muito, aquelas pessoas antigas, ela tinha que fazer conforme elas queriam, né? Minha avó, ela não era assim. Ela nos dava o livre-arbítrio. Aí ela falava, você tem todas essas religiões para seguir. A espírita, a católica, a evangélica, o candomblecismo, entre outros. Você escolhe.
eu escolhi a espírita. Então eu sempre via. Eu cheguei a ver uma tia minha, eu não sabia da existência dela, aí eu peguei e falei com ela e a minha avó falou assim que era a primeira esposa de um tio nosso. E fora isso, outras. Aí a gente ligava para a Dona Cida sempre nos acolhendo, sempre nos explicando, orientando o que era o espiritismo. Você não ficava com medo, não, menina? No começo, sim. No começo, depois que o papai sim. morreu, eu senti meu pai em casa, eu falei, olha, seu Raulino, eu acredito, mas você sabe que eu tenho medo. Vem com calma. Vem com calma. Mas a Dona Cida, ela explica o espiritismo com uma perfeição fora de série. Ela pede para a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim, não é ler somente uma vez, é ler, rever, ler novamente, para que a gente possa ter uma ampla visão. E ela pede para a gente ler todos os dias, não pede para ficar um dia sequer sem ler. E eu leio desde criança, porque quando eu fui morar com a minha avó eu já tinha 9 anos. As duas já eram amigas. E as duas já tinham uma história. Tanto que a minha avó falava assim que a Dona Cida era a fada madrinha dela. Que bom. Olha, Dona Cida, que bom. Porque ela estava... no luto eterno. Porque no luto eterno e triste, acabrunhada, né? A minha avó era muito triste. Ela despertou, porque eu levava em todos os lugares. Fica mais brava ainda, não ficava? Ficava. Uma pessoa triste é brava. Chegava o governador na cidade, eu disse, Dona Dolores, vamos fazer aquele abrolho. E ela fazia. E aí eu dizia, a senhora que vai entregar. Vinha entrevista, veio Oh, Deus, você se lembra daquele repórter que tinha na Globo, antes do Bonner? Como é que chamava aquele moço? Eu não me lembro. Era de Taubaté? Não, do Rio de Janeiro. Ele veio para ver a exposição do abrolho na festa da Pai. Foi. Eu lembro. Eu não me lembro do nome dele, não me lembro. Era uma correria e a festa da Pai era muito concorrida, então a gente era convidada. E as pessoas que pertenciam à comissão do abrolho, gente maravilhosa, sempre presente. Por falar nisso, vai ter agora, Dia dos Pais, a Feira da Amizade, lá na Casa da Amizade, por Dia dos Pais. Vários artesãos lá expondo os seus trabalhos. Dá um pulinho lá, você ajuda a pai como presente do papai. Isso é muito importante. Não é? Agora me conte uma coisa, Débora. Eu estou fazendo um pouquinho com ela. Me conte uma coisa, aí você entrou no espiritismo na mesa branca. A morte que passou para os outros. Nós temos o candomblé, né, que é lá da Bahia. Isso. O candomblé é da Bahia, né? O candomblé é Umbanda, do Rio. Ifá. Uma vez eu ouvi falar em Quimbanda, existe isso? Existe também a Quimbanda. Também. Também não, né? Muito bom. Né? Não gosto. Eu tenho medo. Dá medo, né? Dá. E você, além do Mesa Branca, você trabalha com qual também? Agora eu estou na filosofia de vida de Ifá, que é uma filosofia também voltada para o orixá, só que vem direto da África. Sei, é mais pura. Isso, exatamente, mais pura. Mas eu não largo o espiritismo, a essência. O kardecismo. Isso, o kardecismo eu não largo. O kardecismo. Eu tenho medo dessas outras, sabe? Eu Sim. não posso nem falar, não, Deus o livre e guarde. Eu não tive boas experiências. Sim, isso que é. Não gosto. Ainda bem que meu anjo da guarda é forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Haja vista, né? Haja vista. Para ele, não imagina. Muito bem. Hoje em dia a gente está vendo que as pessoas estão cada vez mais materialistas, mais fixadas no ter e deixar um pouquinho o ser. Neuza, você está falando frase feita, mas é isso mesmo, gente. Infelizmente, é chavão, mas é real. É real, isso, né? exatamente. É real.
Já chamei a Bárbara de Débora, estou chamando ela o tempo inteiro. Mas é real, né? Ah, eu quero ter isso, fazer aquilo, coisa. Ontem eu assistimos lá em casa, um documentário sobre a criação e o lançamento meu Deus, aquele que fotografa o web. Lá em cima. Como chama aquilo? Eles lançam satélite? Satélite. Mas esse foi lá, dizem que é o começo da vida. E eu fiquei pensando assim, no meio do filme, ele conseguiu fotografar galáxias de 13,5 bilhões de anos atrás. 13,5 bilhões de anos atrás. E que os cientistas chamam de um começo. Aí eu perguntei assim, mas quem que falou que foi o começo? Como é que você sabe que isso foi o começo? Foi Deus que falou você que foi o começo? E agora, me explica isso aí. Como é que fica? Porque todo mundo tem um choque entre ciência e espiritualidade. Seja kardecismo, seja o católico apostólico romano, seja o evangélico, seja... O kardecismo é ciência, é filosofia e é religião. Então, nós temos que estar muito atentos aos autores de grandes obras que nos ensinam, que nos orientam, que nos encaminham na área científica, não é? Então, é muito rica a literatura espírita, kardecista. E nós ficaríamos aqui falando horas sobre isso, porque nós tivemos provas irrefutáveis de curas, que ainda virão outras lives aqui com a Neuza Cipolle, que a Neuza é nossa amiga de muitos anos, e respeitamos o seu trabalho e a sua pessoa, então estamos aí para fazer outras... Eu quero saber de curas. Essas curas grandes que vêm com a ciência, aí tivemos um problema muito grande, e muitas pessoas ainda não queriam tomar vacina, e até hoje não tomam a vacina da Covid. Porque onde já se viu? Porque vacina tem que ser testada há não sei quantos anos, e eu pergunto assim, se Oswaldo Cruz tivesse um computador, né? Exatamente. O trabalho dele seria muito mais fácil. Mas dentro do Evangelho, né, espírita, que a Dona Cida mesmo diz, acho que, se não me engano, no capítulo 2, Allan Kardec diz que a religião e a ciência, elas têm que andar juntas, porque as duas se unificam. Porque uma ajuda a outra, que é onde você vê as duas, às vezes aqueles, como que eu posso explicar? Aquela fé daquela pessoa que é curada, da onde que vem aquela doença, que às vezes que pela ciência pela ciência está desenganados, e do nada essa pessoa ela fica curada, né? Aí é onde vem esse ensinamento de Allan Kardec, que a ciência, apesar que muitos vão contra, né? Mas a ciência e a religião precisam se unificar. Elas andam juntos. Os médicos já estão admitindo que a fé cura. Cura, exato. A fé cura. Né? Cura. Esses dias mesmo, ontem mesmo, eu estava conversando com Jesus antes de dormir e falei assim, eu sou uma bestona mesmo, né? O senhor nunca me desamparou. E eu ainda fico aqui agoniada, preocupada em resolver problemas. A gente fica mesmo, né? Mas o ser humano fica, é comum. Ainda estamos aqui, né? Exato. O ser humano é falho, né? Nós, seres humanos, nós recebemos as vibrações, tanto positivas quanto negativas. Você tem um exemplo de curas assim, ou Bárbara? Agora não está passando nada na minha cabeça. Mas alguma pessoa que passou pela sua mesa... Você trabalha com quem? Dona Cida é o doutor? Alberto de Almeida Cruz. Alberto de Almeida Cruz. É médico, né? Foi médico aqui também. A gente, quando é uma coisa aqui, a gente vai ser... Ô, Neuza, eu não vou citar nomes. Você é jornalista lá também. Eu não vou citar nomes, porque eu não conversei com as pessoas. Mas tem muitos casos. Eu vou citar esse agora, porque bateu na minha cabeça. Era quase meia-noite... Já vai fazer uns anos, não me lembro seguramente quantos anos.
Batem na minha porta, ligo o telefone, foi um auê. E meu marido atendeu e a gente nunca deixou de atender as pessoas. Então chegaram aqui 4 pessoas. Uma cunhada, uma que era mãe da cunhada da doente, chegou o irmão da doente e mais um primo. Dei tudo. Pedi oração, que a moça, a enfermeira, no hospital em São Paulo, estava muito mal e com os órgãos quase todos infeccionados. Septicemia. Não vou citar o hospital. E ela saiu desse determinado hospital, os pais levaram para outro. E eles me contando e chorando, eu falei, gente, nesse momento, vamos rezar, vamos fazer uma prece, vamos conversar com Deus. E vamos ver a orientação que Ele nos dá através dos espíritos médicos do espaço. E veio a orientação, foi quando ela trocou de hospital. A senhora que trocasse o hospital. E ela ficou com o abdômen aberto por muito tempo. E os espíritos faziam os trabalhos com luzes, lâmpadas coloridas, predominando sempre o verde. Isso eu estava vendo o que seria no futuro, porque eu estava vendo aqui. Sim. E agora, aí eles saíram mais sossegados, vamos rezar, porque quem manda é Deus. Deus é que determina tudo. Agora, a nossa fé, sendo forte, sincera, com certeza. E o trabalho dela é um trabalho excelente, uma pessoa que se dedica aos enfermos, ela vai ser ajudada. Eles passaram a me telefonar seguido, contando, e eu via a sala onde ela estava, ela tinha uma UTI particular. E os espíritos entravam e faziam as aplicações. Os parentes tinham fé, o pai podia entrar. O pai e a mãe podiam entrar. E o tratamento foi um tanto quanto prolongado, até que, graças a Deus, de enfermeira, hoje ela é médica. Olha que maravilha. Você falou que via os trabalhadores com luzes. Sim. A gente tem aqui a cromoterapia, né? Muita gente acredita, muita gente não acredita. Acho que é isso. Eu achei interessante a senhora falar que usavam muito a cor verde. Sim. A verde é a cor da saúde. Exato. Né? E aí eu fiz uma ligação com o nosso planeta. O nosso planeta tem um cinturão verde que é para nos dar saúde e nos proteger. Nós acabamos com o cinturão, agora nós vamos sofrer as consequências. Ô Neuza, as pessoas dizem assim, nossa senhora, só passou a pele nesse casarão. Graças a Deus, eu vou plantar mais árvores. Por favor. Porque, olha, gente, a natureza é maravilhosa, a natureza é saúde, a natureza é paz. Exato. Os japoneses já estão citando agora para as pessoas irem tomar um banho de floresta. Olha que maravilha, que lindo. Na floresta, na mata. Né? Você caminhar embaixo de árvores é uma coisa, você caminhar no asfalto quente é outra, né? Mas olha, Deus fez tudo perfeitinho, não fez? Tudo. Agora, nós temos que unir isso tudo, mas eu acho que o que une tudo isso é a fé. É a fé. Exato. A fé remove montanhas, né? Não é uma palavra vã, hein? Não. Não é uma palavra Não. A fé, gente, por que nós pedimos a Neuza para que fizéssemos essas lives? É para contar tudo isso. Tem muitos casos maravilhosos e a gente vai trazendo as pessoas para testemunhar. Olha, a Bárbara, que eu chamo de Débora, é uma delas. Eu fui amiga da Débora na outra encarnação. Eu acredito que sim, porque quando ela entrou, você chamou de Débora. Não é? Mas é o reencontro, Neuza. É o reencontro. Nós nos gostamos, né? E eu percebi que quando ela entrou, você gostou dela.
Mas essas meninas são maravilhosas. A Débora é maravilhosa. Eu tenho um fato aqui para contar que a dona Cida esqueceu. A minha avó estava sofrendo muito de dores abdominais e a dona Cida não sabia. Aí ela ligou para minha casa também, o vô Souza quem falou para ela e pediu para que ela fizesse uma cirurgia de apêndice. Não sei se a senhora está lembrada, dona Cida. E isso fez com que, porque a apêndice da minha avó já estava supurada. E a sua avó não queria ir no médico de jeito nenhum, nada. Aí o vô Souza veio e falou para a dona Cida ligou. Falou assim, vai direto para o hospital agora. E precisou realmente abrir. Abriu minha avó de ponta a ponta, como se fosse uma cesárea. Tirou. E tirou. Eu não lembro disso, viu? É que foram tantas coisas, né, dona Cida? Muita coisa, tem muita coisa. Olha, agradeço aos amigos do alto, principalmente a Deus, que permite que a gente entre em contato com essas pessoas, né? Eu posso chamar de pessoas lá em cima? Ô, Neuza, depois que morre, continua sendo pessoa? É isso que eu quero perguntar. O espírito, ele é uma essência que tem forma. Ele não é que ele tenha o poder. Deus concedeu ao espírito a liberdade de se comunicar, de se tocar, de fazer. E o espírito está sempre ligado às coisas boas, que está sempre buscando luz através de trabalhos realizados com bastante amor. A dedicação dos espíritos, não só entre eles lá no espaço, mas aqui na Terra e outros planetas, que eu, por exemplo, não tenho certeza de outros, mas existem, né? Eu acredito. Então, eu olho para cima e vejo... É o socorro. É necessário que nós façamos caridade, não importa você... Olha, eu não posso, eu não tenho tempo. Uma palavra amiga, uma palavra, uma orientação. Então, a pessoa acha que deu uma esmola ali na esquina, que é caridade. Mas agora há pouco estava um senhor parado ali, falei, meu senhor, aqui não dá para parar, tudo bem. Ele falou assim para mim, por quê? Eu falei, olha, primeiro porque tem a placa indicando, tem que obedecer, as leis precisam ser obedecidas. Lei para ser obedecida. E segundo... Não é ao contrário. E principalmente, não, agora eu tenho que falar, dona Cida. Fala. Me tocou. Eu fico louca da vida porque as pessoas que têm o poder neste país, ou seja, muitas, não é o geral, mas muitas das nossas autoridades, elas próprias não seguem o exemplo das leis. Acham que podem, por ser autoridade, descumpri-las. Eu vejo, por exemplo, carros de PM atravessados não sei na onde, em cima não sei da onde. Estou trabalhando. Mas tudo bem, mas você podia botar o carro ali e vai trabalhar da mesma maneira. Por que tem que ser assim? Porque eu sou autoridade e eu posso... Sabe a antiga carteirada? Aí isso me dá nos nervos. Sabe, Neuza? É o país da exceção. Isso. E outra coisa que nós precisamos falar, que não é da nossa alçada nessa live. Mas ele falou ali do homem, ele não cumpriu a placa. Pois é. Aí eu disse a ele assim, que Deus o abençoe, que Jesus o proteja, que Nossa Senhora o ilumine. Ele olhou para mim, ligou o carro e foi embora. Mas eu falei de coração. A senhora é assim, eu já bato boca. Eu falei, mas eu bati, agora não dá, não. Eu vou aprender. Eu já bati eu estou aprendendo porque qualquer dia. Porque hoje está tão violento. Porque temos malcriados, né? Qualquer dia só por Deus. Meninas, eu agradeço o bate-papo gostoso aqui, o Sintonia é isso. A gente conversar, alegre, feliz, ensinar alguma coisa às pessoas. Principalmente amor ao próximo. Exato. Principalmente amor ao próximo, né? Muito. Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Rafinha, vem cá. E ao próximo. Vem cá perto de mim. Deixa eu mostrar aqui o Rafinha. Como assim mesmo? O Rafa,
o filho. Oi, tudo bem? Você está na escola? De onde você está? 4 anos já? 4ª série? Maravilha. Quantos anos você tem? 9. Inteligente, menino. Tá muito bem. Então aqui a gente se despede e peço para vocês, viu, Rafa? Lá no Sintonia Viva no YouTube, você é da turma do YouTube, não é? Ele é. Clica lá no Sintonia Viva, se inscreva e a gente está aqui. Vou pedir para a minha família toda fazer isso. É isso mesmo. Tá? Daqui a pouco eu solto Façam isso, porque é necessário que nós aqui em Guaratinguetá trabalhemos incessantemente para o progresso, para a paz, para o equilíbrio, para a harmonia. E que haja sabedoria nas nossas almas, nos nossos espíritos, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso coração. Sabedoria divina. Eu vou ser muito safada agora. Vai ter eleição o ano que vem. Já contaram para a senhora que vai. Não estou sabendo de nada. Eu só acho que nós pessoas, nós, povo, teríamos sim que procurar, quando os candidatos se manifestarem, ir lá conversar com eles, ou pedir que eles venham conversar conosco. Porque esse discursinho de sempre... A gente não. É necessário que saiba, que decore as necessidades urgentes das cidades. Eu estou falando de município, estou falando de estado, de país. Isso, exatamente. Você fica esperto, porque político, ele é treinado para dizer para você o que você quer ouvir. Como é que ele sabe, eu conto depois. Obrigada, Exato, obrigada, gratidão. Beijo a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, Amém. Que Jesus nos ilumine, que Nossa Senhora possa estar sempre conosco, cobrindo-nos com seu manto divino e sagrado. Um abraço a cada um de vocês e tenham certeza, as nossas preces e orações, nós rezamos por todos. Amém. Amém. Obrigada, Débora. Obrigada. Débora de novo. Obrigada, dona Cida. Obrigada, Neuza.